Podcast JB Entrevista, um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andréia Repson. Boa noite, eu sou Andréia Repson, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos aqui em mais um JB Entrevista, recebendo empresários, líderes empresariais, contando um pouco da vida corporativa focada no Rio de Janeiro. Hoje vamos conversar com Fernanda Freitas Leitão, tabeliando o 15º Ofício de Notas. A Fernanda é uma advogada, ex-procuradora do Estado, tornou por concurso a tabeliando o 15º Ofício de Notas. O 15º é o maior cartório aqui do Estado do Rio de Janeiro e ela se destaca pela capacidade de inovação e pela sintonia com as mudanças vividas pela sociedade. Ela mudou completamente o conceito do cartório. O cartório passou a ser uma coisa para solucionar e ajudar a vida. Conta um pouquinho sobre essa história e essa sua determinação de facilitar a vida de todos nós. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os ouvintes da JB Entrevista. Bem, eu fiz o concurso para ser tabeliã em 1998 e foi o primeiro concurso público para atividade notarial e de registro. Enfim, quando eu assumi aquela delegação, o cartório 15º era no 4º andar, numa sala na Avenida Rio Branco. Ou seja, um cartório todo empoeirado, os livros bagunçados. Então, a minha primeira grande mudança, a minha primeira grande inovação foi estrutural mesmo, foi física. Eu promovi a mudança do cartório lá do 4º andar da Avenida Rio Branco para um prédio na Rua do Ouvidor 89. Ou seja, foi uma mudança e tanto. E de lá para cá, eu venho implementando várias mudanças, tanto a nível tecnológico, mesmo o jurídico. Eu iniciei essa inovação também com a ata notarial. Isso foi em 1994, quando ninguém fazia ata notarial. Depois veio a união estável homoafetiva. Logo após, eu fiz a primeira união estável poliafetiva. Foi até tema de prova na PUC aqui do Rio de Janeiro, é verdade isso? Foi em 2018. Foi um motivo de grande surpresa e muita honra e alegria. Até porque o meu filho mais novo, ele estava prestando aquele vestibular e eu, naquele momento, estava fora do país. Então, quando eu soube que aquele assunto da união poliafetiva, a citação do cartório, do meu nome, como um tema de redação da PUC, eu fiquei realmente muito... Sensacional mesmo. Eu falei, muito feliz, muito honrada e, assim, satisfeita de ver como é que esse assunto foi parar como tema de redação da PUC. Então, até de lá para cá, a gente não para, e nem pretendo parar, porque eu acho que essas mudanças são constantes, e eu espero estar desenvolvendo um bom trabalho para a sociedade. Foi impactante o trabalho que vocês fizeram na pandemia, né? Acho que vocês inovaram, o cartório inovou muito. Conta um pouco como é que foi esse processo, como é que vocês conseguiram tão rapidamente se adequar ao novo momento. Esse momento foi um momento realmente dificílimo, tenho certeza que para todos nós. Foi um momento inusitado, imprevisível e que do dia para a noite nós tivemos que nos adaptar. Mas essa é uma característica muito nossa, né, lá do 15º, a gente se adapta rápido. E pensamos, como é que nós podemos continuar prestando o nosso serviço, e nós não vamos parar, porque o nosso serviço é essencial. Por quê? É através dele que as pessoas exercem a cidadania. E o que é a cidadania? É você poder fazer uma escritura de união estável para poder habilitar teu companheiro ou sua companheira junto ao plano de saúde. É você poder fazer um seu testamento como disposição de última vontade. É você poder, naquele momento, vender um imóvel que você está precisando de dinheiro para, enfim, um tratamento médico. Então, isso era muito importante. Então, como coadunar dois pilares aí importantes? Uma é a segurança, né, de você ter que estar isolado, ter que obedecer, atender às regras, os protocolos todos, e continuar prestando serviço. Então, naquele momento nós criamos o serviço drive-thru, ou seja, as pessoas não precisavam sair do carro para que o serviço fosse prestado. Nós íamos até o veículo e levávamos a folha com
o funcionário todo aparado, enfim, com luva, com gel, com álcool gel, com toda a segurança. O serviço delivery, ou seja, o nosso funcionário ia até o cliente, e eu mesma, eu me lembro naquele momento que eu fiz um testamento que a senhora pediu para eu não entrar dentro da casa dela. Eu falei, ok, como é que eu vou fazer? Mas eu vou precisar ler. E as testemunhas também estavam do meu lado. Então eu fiquei na porta da casa dela, aos berros. Essa é ótima. Fazendo testamento. Eu falei, eu tenho que me adaptar, eu tenho que dar meu jeito e eu não vou sair daqui sem fazer esse testamento. E fiz. E cumprindo todas as regras, cumprindo todas as determinações. E essas mudanças, essas inovações vieram para ficar, né? Eu acho que foi até uma forma de acelerar a tecnologia, o uso da tecnologia no cartório. Sem dúvida nenhuma. Eu comecei a falar sobre tokenização de bens imóveis, sobre blockchain, em 2017. E naquele momento de pandemia, de tudo, o que aconteceu? Todos esses assuntos que estavam represados, que todo mundo estava falando, mas eu acredito que essa mudança ia ser muito mais lenta, muito mais gradativa. Houve uma aceleração muito grande. E em maio de 2020, o CNJ ele publicou um provimento, que é o provimento número 100, que possibilitou a prática desses atos de escritura, divórcio, testamento, tudo na forma eletrônica, tudo através de videoconferência, com assinatura através do certificado digital. Então, isso facilitou enormemente. Mas eu acredito essa aceleração, sem dúvida nenhuma, à pandemia. O que é essa tokenização que você comentou aí? Que é um assunto que eu sei que você está estudando muito, né? Esse assunto eu venho falando já há bastante tempo. E quando eu falava de tokenização de ativos, as pessoas achavam que era aquele token do banco. E parecia que eu estava falando grego. Mas hoje as pessoas já estão entendendo um pouco melhor. O que é a tokenização? A tokenização nada mais é do que um hash. É um código hash. É um código como a criptomoeda, que não deixa de ser um token. Você tem dois tipos de tokens, que a gente chama de fungível, que é o dinheiro, que é a criptomoeda, e o NFT, Non-Fungible Token, que é aquele token que representa um ativo qualquer financeiro. Por exemplo, eu tenho uma obra de arte, eu quero dividir aquela obra de arte em 1000 pedaços. Eu posso dividir ela em 1000 tokens. E esses tokens são negociáveis. Aí você vai me perguntar, mas se é um código hash, se é uma coisa assim tão simples, por que ninguém fez isso antes? Por quê? Em 2008, quando o mundo conheceu o Bitcoin, a criptomoeda Bitcoin, veio acoplado com aquela criptomoeda uma nova tecnologia, que é a blockchain. E essa nova tecnologia, ela permite que uma vez registrado um dado naquele bloco, aquele dado torna-se imutável. Ou seja, essa questão da imutabilidade daquele dado fez toda a diferença para que, por exemplo, hoje em dia um código hash possa representar um ativo financeiro. E possa ser reconhecido Exatamente. Em todos os documentos, até com certificado de propriedade. Exatamente. E eu tenho certeza que hoje em dia todo mundo já ouviu falar em NFT. Com certeza. É o assunto que mais está se falando. E NFT é ele é um conceito jurídico, que é fungível e não fungível, é um conceito muito jurídico. Que o fungível é aquele bem que você pode trocar. Por exemplo, dinheiro. Tanto faz se você pegar uma nota de 50 ou 10 de 5. 5 de 10. 5 de 10. Não faz diferença, são R$50. Mas o não fungível é, por exemplo, você tem um determinado carro e você comprou aquele carro. Você não quer outro carro, você quer aquele carro, você quer aquele imóvel. É um bem que não pode ser trocado por outro. Em poucas palavras. Deu para entender bem Deu. isso. E o que você está vendo de avanços para o futuro? Olhando para frente, quais são as outras novidades que vocês podem implementar? Eu vejo, assim, como novidade, tudo muito ligado à tecnologia blockchain, que é essa tecnologia que eu já venho falando há bastante tempo. Por quê? Dentro dessa nova tecnologia, você também tem outro importante pilar,
que é o Smart Contract, que são os contratos inteligentes. O que são esses contratos inteligentes? Nada mais é do que um algoritmo onde você diz o seguinte: a Andreia tem que pagar R$10 para a Fernanda no dia 5. Se ela não pagar no dia 5, automaticamente aquele programa vai mandar uma notificação para mim, para lembrar: olha, Fernanda, ou Andreia, aliás, para você, Andreia, você tem que pagar. Você tem que pagar. E vamos dizer assim: a Andreia não cumpriu dentro do prazo da notificação. Isso eu estou falando num futuro próximo. Vai ser automático. Vai ser automático. Ele vai lá e vai pegar sua criptomoeda e vai acreditar na minha conta. Sem nenhuma interferência pessoal sua e contra a sua vontade. Assustador. Exatamente. Hein? Isso é assustador. É assustador. Mas assim, como você perguntou para onde que vai caminhar, eu acho que vai caminhar nessa direção dos contratos inteligentes. Eu acho que daqui a pouco tudo vai ser automatizado, tudo vai ser contrato inteligente. E transparência total, né? Acho que vai cair os muros de vez. Exatamente, porque esse é outro pilar da blockchain, é muita transparência total, absoluta. Como é que você faz para motivar a tua equipe para essa inovação, para você conseguir manter os seus colaboradores super atualizados, né? E todos assim no mesmo vibração pela tecnologia? Eu acho que isso aí é uma luta diária, né? Eu acordo às 4 da manhã, 4 e pouco, eu já dou bom dia no grupo. A gente tem um grupo nosso e que todo dia a gente incentiva o outro e as informações todas são trocadas dentro daquele grupo, além dos nossos meios das mídias sociais. A gente tem grupos privados nossos. E nesses grupos nós estamos sempre promovendo, enfim, cursos, informações, trocas de experiências. E isso acho que tem motivado bastante as pessoas. Daí vai para as equipes, vai para as equipes todas, exato. Qual é o teu conselho para um empreendedor hoje? O que você falaria para uma pessoa que quiser empreender nessa área jurídica ou nas áreas em geral? Né? Eu acho que, primeiro, antes de tudo, você tem que verificar o que você ama fazer. Esse é o ponto número 1. O que eu amo fazer? O que eu faço com o maior prazer, que para mim nem é trabalho, é uma diversão. Segundo, também, é que aquilo que você for fazer tem um propósito benéfico para todos. Ou seja, o que eu faço no cartório? O que eu procuro fazer sempre? Solucionar problema das pessoas de uma forma rápida, eficaz e barata. Então, o que eu falaria para as pessoas? Procura ver esses 2 pilares principais, que é você amar o que você gosta e você ter um propósito muito positivo para os outros. Sensacional. Você queria fazer alguma conclusão final, alguma colocação? Eu gostaria que quem quiser visitar o 15º, nós estamos na Rua do Ouvidor, número 89, e no Downtown, no Bloco 11, loja 106. Eu adoraria ver vocês lá. E além disso, vocês têm um trabalho social bacana, né? Eu acho que vocês mencionaram isso antes. Vocês também fazem muita coisa de colaboração, de campanhas, né? Eu tenho acompanhado isso. Sem dúvida nenhuma. Esse trabalho social no 15º, ele é muito intenso. E capitaneado muito pela minha substituta legal, que é a Michele Novaes, que a gente está sempre promovendo projetos sociais, sempre procurando estar integrada à sociedade, sensível aos problemas que as pessoas estão passando. Feito agora teve em Petrópolis, que nós participamos não só com mantimentos, dinheiro, mas também com pessoas ajudando presencialmente. Sensacional o trabalho que vocês realizam. Parabéns aí. Muito obrigada, Fernanda Leitão. Foi ótima essa nossa conversa. Boa noite a todos.